Olá, turma do quinto ano. Então, aqui nós iniciamos mais uma aula. Nós continuaremos falando do Brasil sendo representado em obras de arte. Então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o Jean-Baptiste Debré, que eu acredito que muitos de vocês tenham visto sobre ele quando fizeram a pesquisa sobre as missões artísticas francesas. Então, Jean-Baptiste Debré, ele nasce em Paris no dia 18 de abril de 1768 e ele vai ter como mentor, como professor, Jean-Jacques David, que era um pintor oficial da corte de Napoleão Bonaparte. Assim como o seu mentor, né, o seu professor, ele vai trazer um estilo que nós chamamos de neoclássico, né? Uma releitura dos clássicos da Renascença. Embora em muitos livros ele também seja tratado como uma transição, um momento de mudança entre o neoclassicismo e o romantismo. Ele vem para o Brasil, então, fazendo parte da missão artística francesa, né, a pedido de Dom João VI, e vai permanecer aqui no Brasil durante 15 anos. O trabalho dele é considerado de grande importância, porque além de representar o cotidiano e a sociedade do século XIX, ele também vai fazer uma série de registros sobre a fauna e a flora brasileira, se traduzindo num livro que chama Viagens Pitorescas ao Brasil. Então, Debré, ele vai trazer dentre as várias obras, essa é uma das obras que a gente está trabalhando na apostila, que chama-se Liteira para Viajar no Interior, de 1835. Então, nessa obra, nós podemos ver em primeiro plano, né, mais à frente aí, a liteira, que era esse meio de transporte, as pessoas iam aqui dentro, elas eram carregadas por cavalos. Então, nós podemos ver a liteira, os cavalos, 2 cavalos, um à frente e um atrás, e 2 homens conduzindo a liteira. Um homem aqui e o outro guiando o cavalo da frente. Dentro da liteira, nós podemos ver 2 mulheres, uma sentada aqui, a outra do outro lado, e uma criança, um bebê aqui no colo. Debré, ele utiliza tons mais escuros para representar o que está à frente, né, o que está em primeiro plano, que é a liteira, e tons mais claros para representar o que está no fundo, o que está atrás. Essas cores, essas diferenças entre o escuro e o claro, eles fazem essa ilusão de profundidade, essa ideia de profundidade que nós podemos ver aqui no quadro. Essa obra, nós podemos chamar ela de monocromática, porque ela tem uma cor variando seus tons, que seria o preto. Então, a liteira, gente, só para ficar bem claro, elas eram usadas pelas famílias de ricos fazendeiros nas viagens na cidade do Rio de Janeiro até os engenhos da cana-de-açúcar. Então, era uma forma de transporte. E já mais atual, a gente vai ver um pouquinho sobre o Clovis Graciano, que ele nasce em 1907 e morre em 1988. Clovis Graciano, ele foi desenhista, pintor, dedicou-se como cenógrafo, teve ali interesses, né, bem fortes como ilustrador, gravador, professor, foi professor de artes cênicas, figurinista, era integrante do grupo Santa Helena em 1937. Foi um forte admirador de Cândido Portinari e ele traz muitas dessas temáticas para seus quadros. Ele vai trazer muitas semelhanças com a obra do Cândido Portinari. A obra que nós vamos trabalhar hoje é essa obra aqui, a obra Café, de Clovis Graciano,
feito em 1970, um óleo sobre tela, tem 1,85 m por 3 metros e está hoje no Itaú Cultural. Então, nessa obra a gente pode ver, né, as pessoas trabalhando aí numa lavoura de café. As pessoas estão aí no momento da colheita do café, né, recolhendo o café. São possíveis aí, nós vemos com clareza, em primeiro plano, 5 pessoas, né? Primeiro plano é o que está à frente, é o que está mais próximo de nós, e ao todo nós podemos ver ali 8 pessoas trabalhando nessa lavoura de café. Para representar as casas atrás, Graciano vai utilizar as linhas retas e as roupas das pessoas ele representa com tons claros. Na próxima aula nós continuaremos falando sobre a obra Café, mas a aula de hoje termina por aqui. Até a próxima aula. E aqui nós temos as referências utilizadas para essa aula. Até mais!